que parou. Então Deus fez isso, Deus fez então o homem para ser glorificado, o homem descumpriu esse propósito, porém não para aqui. Agora vem o plano de redenção, ok? Nós vamos falar então, próximo tema é soteriologia, que é um termo, uma junção de termos que significa salvação, doutrina da salvação. A gente poderia falar só... Ah, tá. Fui informado que... Passei para frente. Cadê? Verdade, gente. Desculpa. O item número 7, hamartiologia. Ok? Pecado. Doutrina do pecado. Todo mundo com a gente até aqui? Tudo certo? O pessoal que está meio cansadinho, tem um cafezinho ali, ó. Tá? Mas toma um café e fica ali, não sai lá para fora não, fica aqui ouvindo. Vamos lá então, hamartiologia, é um termo que significa doutrina do pecado, tá? É um estudo do pecado e é necessário para que a gente entre no próximo tema e entenda a gente entenda de verdade, a gente saiba responder a seguinte pergunta: por que é que Cristo morreu da maneira mais horrível possível? Ele não poderia ter vindo, cumprido toda a vontade de Deus, ter cumprido toda a lei de Deus como ele cumpriu, e um dia ele se ausenta, e de repente ele morre de um modo natural, ou ele simplesmente some e vai ao céu sem passar por essa morte. Qual a necessidade de uma morte de cruz, que era uma morte horrível? Tá? A gente precisa entender o que o pecado representa, para a gente ver a necessidade de uma morte horrível, tá bom? Vamos lá. Afirmamos, então, acompanha com a gente. Afirmamos que o pecado não é mera casualidade, como o André bem disse, ok? Nem mera fraqueza ou mesmo ausência do bem. Antes, é uma atitude errônea para com a pessoa de Deus, para com a vontade de Deus, para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e para com os homens. Então você vê que o pecado, ele tem alvos. Você peca quando você não cumpre o seu propósito para com Deus, para com tudo aquilo que vem do alto, e também você peca quando você erra no teu propósito em relação aos homens, porque Deus diz, amai-vos uns aos outros. Quando a gente erra no alvo horizontal, vertical, e no alvo horizontal, a gente peca, né? Lá na frente a gente vai ler um versículo aqui que a Bíblia vai dizer assim: tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. E aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, o que é o pecado? É uma atitude errônea em relação à pessoa de Deus, à vontade de Deus, à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e para com os homens, os quais, desde a queda de Adão, adquiriram uma tendência ou inclinação natural para o pecado. Voltando no que o André disse, ok? Esse exemplo, ele basta para dizer que nenhum de nós, apesar de sermos santos, mas ainda também não somos santos, ok? Existe um caminhar na direção da santidade, porém ainda não totalmente santos. E o exemplo básico é isso, né? Qual de vocês teria realmente coragem aqui? Não precisa ser lá no trabalho não, só coloca aqui no telão os pensamentos, talvez de ontem para hoje, ou antes de ontem, até agora, passar todos eles aqui, todos os pensamentos. Alguém teria coragem? Eu não teria, na boa mesmo, não teria. E ficaria envergonhado. Isso é prova de que o homem velho ainda está em nós, mas o homem velho ele não domina. Quem domina é o Espírito Santo, que nos dá o discernimento, nos dá o domínio próprio, nos dá o domínio para dominar quem? A velha criatura, que está sendo mortificada dia após dia. E como eu sei que ela está sendo mortificada? Porque hoje eu tenho muito mais vontade de agradar a Deus do que servir ao pecado. Quando alguém falar assim para você, vamos a uma balada? Quando você não tem o Espírito Santo de Deus, você fala, o que tem numa balada? Vou lá evangelizar. Não é assim que as pessoas falam? Os que querem, falam, vou lá para evangelizar. Se você chegar lá com a Bíblia, igual o pastor falou, chega com a Bíblia, abre, pede o microfone e vai falar, aí eu acredito. Fora isso, você não está indo para isso não. Então o que acontece? Quando a gente recebe um convite, o pensamento que a gente tem é, não vou fazer isso. Por quê? Porque isso desagrada a Deus. O que vão pensar de Deus quando me verem nesse lugar? A Bíblia fala, não apenas evitem o mal, evitem a aparência do mal. O que é que vão pensar do seu Deus? Não é de você. De você vão pensar, lá vai um crentelho. Diz que é crente, mas faz tudo o que a gente faz. Isso é o que estão pensando de você, mas o que é que vão pensar do seu Deus? Aí você muda de figura, você traz a problemática um pouco mais para baixo, é mais profundo. Então, irmãos, aqui a Bíblia vai dizer que o pecado, então, é essa atitude errônea para com Deus, para com a vontade dele, que está revelada neste livro, ok? E para com os homens. E aí no finalzinho ele vai dizer assim, e por causa desta queda de Adão, todos nós adquirimos uma tendência natural para o pecado. Jeremias vai dizer também, o coração do homem é enganoso, incurável é a sua doença, quem pode curá-lo? Está falando do coração do homem. E aí, vou terminar de ler essas afirmações, e aí a gente vai falar um pouquinho dos versículos, tá bom?
Vamos lá, na próxima página está escrito assim: afirmamos que o pecado é toda e qualquer transgressão contra a vontade revelada de Deus. Qual é a vontade revelada de Deus? Deus quer que os homens façam o quê? Sejam pessoas boas? Jesus Cristo veio à Terra para nos redimir, para nos tornar apenas pessoas boas? Não. O propósito do homem ter sido criado é para dar a Deus a glória que é devida a Ele. Então, qual é a vontade de Deus? Que nós glorifiquemos a Deus como Deus. Aí olha essa afirmação. O pecado é toda e qualquer transgressão contra a vontade revelada de Deus. Ora, se a vontade revelada de Deus é que todos os homens glorifiquem a Ele, toda vez que a gente faz alguma coisa que não glorifica ao Senhor, nós estamos pecando. Por isso que o propósito nosso de vida tem que ser, todas as perguntas do crente aparecem um clichê, mas não é um clichê. Isso vai glorificar a Deus? Esse propósito vai glorificar a Deus? Esse projeto vai trazer glória para Deus? Comprar isso vai redundar em glória para Deus de alguma maneira? Abrir mão disso vai trazer glória para Deus de algum jeito? Fazer isso daqui, colocar isso daqui na minha agenda, o nome de Deus vai ser glorificado ou serei eu que serei aplaudido? Então parece que é clichê, mas não é clichê. O nosso propósito é a glória de Deus. Portanto, tudo que a gente for fazer deve ser visando glorificar a Deus. Ponto. Prosseguindo aí. Ou a falta de conformidade com essa vontade, quer em condição, quer por conduta. O que quer dizer isso? O exemplo que o André deu. Toda vez que você comete um crime, você vai pagar por esse crime. É uma conduta que você teve, ok? Então você se torna pecador todas as vezes que você comete um pecado? E vamos dizer assim, em última análise, que sim. Mas o que ele está dizendo aqui? Que não é este ou aquele pecado específico que você cometeu que te torna pecador. A conduta que você teve em relação a alguma coisa que é considerado pecado, é considerado pecado. E você é pecador por causa disso. Mas não por causa disso. Porque você vai lá e se arrepende. Mas você se arrependeu, você deixou de ser pecador? Não. Por quê? Nós acreditamos no quê? Quer por condição. Que condição? Essa herdada do homem chamado Adão. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. É assim, ó, nós somos o galho de uma árvore. A árvore se chama humanidade. E a raiz dessa árvore é um homem. Um homem foi plantado e esse homem desse homem veio toda a humanidade através do processo de procriação. Nós, como seres humanos, estamos ligados nessa raiz, que se chama Adão. Ora, se nós somos da mesma árvore que é a raiz, nós, portanto, somos iguais à raiz. Somos todos, vamos lá? Todos? Pecadores. Porque todos pecaram, entendeu? Apesar, isso um pouquinho mais adiante, apesar de que a nossa condição hoje já não é tão somente pecador rumo ao inferno, mas nós somos pecadores na essência, ok? E nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos de um Salvador, porque nós somos pecadores. Então, o que é isso? Isso tem a ver com uma condição, é a condição do ser humano, que ele é pecador por natureza. Nós vamos ler nos versículos que vai falar sobre isso. E que as Escrituras ensinam que, como consequência, o pecado tem afetado os céus, a terra e os seus habitantes, separando estes da glória de Deus. Céus, a terra e seus habitantes tem a ver com a consequência do pecado. É só você olhar ao redor quantas coisas acontecem por conta do pecado. Tiago vai dizer assim: de onde vêm todas as guerras? Não vem do interior de cada um de vocês? De onde, na hora que a gente coloca isso para fora, as pessoas não se entendem e criam guerras entre si? Se nós estamos falando de guerras assim, interiores entre a gente, entre as famílias que não se falam mais, mas vamos para um contexto mundial. Por que existem e existiram guerras? Porque alguém foi mais orgulhoso do que o outro, porque não conseguiram entrar num acordo, né? E aí existem guerras. Então, gente, por conta do pecado, os céus, a terra e os seus habitantes são afetados, é no sentido de o resultado do pecado. O camada de ozônio, que cada vez mais está cada vez mais quente, cada vez mais a gente fala: meu Deus, o que vai virar esse mundo? É o quê? É um homem que não sabe cuidar da natureza que Deus deu, que é uma atitude pecaminosa. Então, o pecado tem afetado tudo aquilo que a gente conhece, ok? Isso é uma coisa que está muito clara para nós. O próximo, antes da gente falar, e aí eu queria ler de verdade esses versículos para a gente comentar um pouquinho, a última afirmação diz assim: afirmamos que o pecado tornou o homem inerentemente corrompido e absolutamente incapaz. Se você tiver com uma caneta, grifa o inerentemente corrompido e grifa aí o absolutamente incapaz, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Afirmamos que o pecado tornou o homem inerentemente corrompido e absolutamente incapaz de escolher ou realizar o que aceitava a Deus sem a graça divina. Grifa isso daí, sem a graça divina. Uma vez que pela natureza pecaminosa herdada de Adão, todos os homens são pecadores.
seja por, grifa novamente, por escolha ou por declaração divina. Ok? Vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. O que é inerentemente corrompido? Olha aí o Salmo, nesses fundamentos bíblicos, acha aí, o Salmo 51:5. 1, 2, 3, 4. É o 5º versículo aí. O Salmo 51:5 diz assim, ó: sei que sou pecador, esse aqui é Davi, tá? Davi está dizendo isso. Sei que sou pecador desde que pequei contra Betseba, com Betseba, desde que fiz o recenseamento de Israel. Não, ele diz, eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Da onde vem esse raciocínio? Esse raciocínio vem daquilo que o André disse, que é a herança de que nós, seres humanos, recebemos. Por conta de um único homem, Adão, todos os outros homens, semelhantes a ele, da raça humana, todos se fizeram pecadores. Antes que eu nascesse, antes que você nascesse, nós já nascemos em pecado. Nós já fomos concebidos em pecado, é o que ele disse aqui. Ora, se todos nós, desde o princípio, desde da primeira respiração que a gente deu, se a gente já é considerado pecador, sem ter feito coisa boa ou coisa ruim, porque é o que a Bíblia vai dizer, antes de Esaú e Jacó terem nascido, Deus já rejeitou um e escolheu a outro. Antes da gente ter nascido, a gente já nasceu em pecado. A pergunta que eu te faço é, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Já que o André também disse que ninguém será salvo por obras. O que é obras? Eu sou uma pessoa boa, nunca passei ninguém para trás, nunca roubei, nunca matei, dou o dízimo certinho, venho à igreja, faço tudo o que eu preciso fazer, sirvo aos meus irmãos, sirvo ao pastor, ajudo os pobres, faço isso, faço obras sociais, aquilo que eu posso fazer para me tornar uma pessoa boa, eu faço. A pergunta que eu te faço é, você acha, sério, que isso é suficiente? Você acha que você vai chegar no dia do tribunal de Cristo, e aí ele vai falar assim, por que você acha que você deve ser salvo? Aí você vai falar assim, o senhor não conhece todas as coisas? O senhor viu quantas coisas eu fiz? Alguém vai ter coragem de falar isso? Quando o próprio Cristo ali no livro de Mateus, ele diz assim, muitos naqueles dias chegarão até mim e falarão assim, mestre, mas nós não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos maravilhas em teu nome, não fizemos coisas grandiosas em teu nome? Presta atenção nisso. Quem é que faz maravilhas e quem é que opera milagres? São pessoas que estão ali, participando dessa obra santa, sabe? As pessoas que estão dentro da igreja. Você já viu alguém de fora aí fazer milagres e operar maravilhas? Em nome de Deus, porque eles falam isso. Em teu nome não fizemos isso? Quantas pessoas estão dentro das igrejas operando maravilhas, realizando milagres, e naquele último dia o que ele vai falar? Mestre, nós não fizemos grandes obras em teu nome. E aí Jesus vai dizer, eu nunca te conheci, nunca ouvi falar de você, você nunca me conheceu. Seu nome não está escrito aqui. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade foi uma sentença dada a quem estava se justificando. Eu não faço isso em teu nome. Em teu nome eu não expulsei demônios? Sim. Mas eu não te conheço. Vocês entendem o que significa o ninguém vai ser salvo por obras? Absolutamente ninguém. Então, se nós concordarmos com Davi de que ninguém, todo mundo nasce pecador, de que todos estão ligados à semente que é Adão, então nós precisamos muito e urgentemente de um grande Salvador, que faça algo que Ele queira fazer, não porque a gente quer, não porque a gente merece. O que eu tenho para oferecer a Ele? Os meus pensamentos, que poderiam ser as coisas mais puras que eu tenho, os meus pensamentos às vezes são os piores, que eu não tenho coragem de colocar num telão aqui para os irmãos verem. Então sim, o que é essa doutrina do pecado? A forma como nós acreditamos, vocês precisam entender. Deus fez todo esse plano, criou o homem, me glorifique. O homem não foi capaz de fazer isso. Aí, além de não ser capaz, o homem faz tudo errado. Ok? O que isso precisa ficar claro para nós? Aliás, fica escuro. Essa doutrina, ela chega nesse ponto, vocês precisam entender que fica escuro. Não tem saída, não tem solução. Apagou tudo. Acabou. Olha aqui o próximo versículo. Aliás, vai para o segundo versículo aí. O primeiro, o André já leu. O segundo versículo está assim, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados, afastados estão da glória de Deus. Romanos 8:7, a mentalidade da carne é nós, os seres humanos, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei, nem pode fazê-lo. Não é só que não se submete, é que não pode se submeter sozinho. Tiago 4:7 fala assim, pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer e não o faz, comete pecado. Novamente, em relação às pessoas, nessa direção, eu peco aqui nessa direção, mas eu também peco quando eu falo em fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Quem sabe o que faz e não faz, comete pecado.
Jeremias 17:9 fala assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E para finalizar, esse versículo de Efésios 2:1-3 fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Esse vos vivificou tem um momento exato. Quando você recebeu Cristo, quando Cristo entrou na sua vida e enviou o teu Espírito, o Espírito habitou em você, Ele te vivificou. Ele vivifica quem já estava vivo? É possível o vivo ser vivificado? Ele já não está vivo? Eu preciso de ar nos meus pulmões? Né? Ora aqui para que ele ressuscite. Mas como é que eu vou orar para que ele ressuscite se ele está vivinho da Silva? Não, precisa de uma ressurreição, precisa de ter vida novamente quem está morto. Entendeu? A doutrina do pecado, ela quer dizer isso. Nós estávamos, e aqui o texto de Efésios está dizendo, vocês estavam mortos em ofensas e pecados. Vocês aqui, vós estavam mortos, não era para aquele povo, a igreja de Efésios, é para nós, é para os seres humanos. Continuando, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então ele está dizendo o seguinte: antes vocês andavam lá, esse espírito que é a potestade do ar. Aí ele vai dizer, entre os quais todos nós, ou ele diz algum, ele diz todos nós, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, grife isso daí, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Então, por natureza, o que o ser humano é? Pecador. Por natureza, ele anda segundo a vontade do mundo. Por natureza, ele é um filho da ira. Por natureza, ele está debaixo do julgamento de Deus, a não ser que Cristo entre e intermedie. Todos os seres humanos estão em uma única condição: pecadores. Sabe o que quer dizer? E aí, para finalizar, agora a gente vai entrar na soteriologia e eu preciso só de mais 5 minutos. Sabe o que quer dizer? Todos pecaram. Sabe o que quer dizer uma declaração de que você é pecador? É assim, ó. O André falou sobre cometer o crime. Toda vez que você comete um crime, você vai lá e paga pelo crime. Cometeu, vai pagar de novo. Ah, mas a graça de Cristo Jesus, ela vem uma vez por todas. É um martelo. Então Deus disse o seguinte: Deus pegou o seu martelo e bateu. Declaro você justo para sempre. Só que antes de Cristo entrar e intermediar, o que aconteceu antes? Antes esse martelo já tinha sido batido. Esse martelo desse justo juiz dizia o seguinte: você, por causa de Adão, é pecador. Eu declaro você, martelo batido, pecador, como Adão. Mas eu não fiz nada. Não importa, em pecado você já foi nascido. Por quê? Porque você é semente de Adão, ok? Voltando e conectando ao que nós falamos do nascimento virginal de Jesus. Ora, presta atenção aqui, irmãos. Nascimento virginal de Jesus. A gente vai conectar uma coisa com a outra. Eu já disse por que era necessário Jesus ter nascido de forma como ele nasceu, como homem. Agora, se Jesus Cristo tem que vir para redimir seres humanos, ele poderia vir como uma criatura qualquer, como uma árvore, por exemplo, como um animal. É por isso que a Bíblia diz que aquele sangue derramado de todos aqueles animais não foram suficientes para redimir de uma vez por todas e para sempre a nós. Por quê? Porque tem que ser alguém igual a gente. Então não é só a necessidade de que ele tenha vindo e nascido como um de nós, porque o sacrifício que ele ia pagar lá na frente era um sacrifício por alguém, ser humano. Então, obviamente, um ser humano, igual todos os outros, precisava receber essa punição. Entendeu? Então Jesus Cristo, ele realmente veio em carne, porque teologicamente também é necessário que alguém como nós receba a culpa que era nossa, tá? Entenderam até aqui, irmãos? Até agora o martelo está batido, beleza? O Deus criou todas as coisas, criou o homem para um propósito, o homem descumpriu esse propósito, o martelo está batido. Vocês estão todos sobre o julgamento de Deus. Deus vai julgar todos vocês, até que alguma coisa aconteça, que é o próximo tema. Então tá, não tem salvação nenhuma, ninguém pode fazer nada, não tem nada que eu possa fazer que possa chamar a Deus para me salvar. Ok, o que é que precisa ser feito então? É o próximo tema, que é soteriologia.